E aí, meus amores, como vão? Tudo em ordem? Vamos para a nossa última aula sobre radioatividade. Na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre o que é esse fenômeno da radioatividade, falamos sobre o histórico da descoberta, da identificação desse fenômeno e dos elementos radioativos, em especial a Marie, e falei um pouquinho para vocês da natureza das emissões radioativas. Definimos o que é partícula alfa, partícula beta, radiação gama, Falamos das características dessas emissões, do poder de penetração. Na segunda aula, falei para vocês dos processos de decaimento radioativo, de transmutação, de liberação de partículas de radiação e do tempo de meia-vida de um composto radioativo. Agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os processos de fissão e fusão nuclear. Falar um pouquinho sobre bomba atômica e bomba H e sobre dois acidentes nucleares bastante importantes, beleza? Então vamos lá, galera. Fissão e fusão nuclear, tá? Então vamos falar primeiro da fissão. Quando a gente fala de processos relacionados ao núcleo do átomo, pensando em liberação de energia, galera, a gente tem dois processos. Fissão de núcleo, que é quebra, e fusão de núcleo, que é junção. Então, se eu quiser obter uma quantidade grande de energia, eu posso ou quebrar um núcleo de um átomo pesado, de um átomo radioativo, ou eu posso unir núcleos de átomos mais leves. Nesses dois processos, eu vou ter liberação de quantidades imensas de energia. E é a partir dessa ideia que a galera construiu a bomba atômica e a bomba H. Então vamos falar desses dois processos e falar um pouquinho dessas armas nucleares. Primeiro que a gente vai falar é a fissão. Fissão, galera, é quebra, tá? Então a fissão nuclear é a partição, é a quebra de um núcleo atômico pesado e instável. Então aqui eu estou trabalhando com elementos radioativos, tá? Então, fissão nuclear é a quebra de um núcleo atômico pesado e instável. De que maneira? A partir do bombardeamento de nêutrons acelerados. Então, para eu fissionar um núcleo, para eu quebrar um núcleo, eu preciso bombardear nêutrons acelerados. Esse choque dos nêutrons em alta velocidade com o núcleo de um átomo pesado vai fazer com que ele se quebre. Quando eu tenho a fissão, eu tenho a formação de dois núcleos atômicos médios. Eu estou partindo de um pesado e dividindo eles no meio. Então, eu vou formar dois núcleos atômicos com menos massa, mais 2 ou 3 nêutrons e uma quantidade muito grande de energia. Então, a questão está na quantidade muito grande de energia que é liberada nesse processo de fissão nuclear, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Estou partindo do núcleo de um átomo de urânio. Estou bombardeando ele, ó, com nêutron. Então, acelero o nêutron e faço ele se chocar com o núcleo do urânio, com uma velocidade bem alta, de modo que eu fissione, que eu quebre o núcleo do urânio. Quando eu quebro, eu parto esse núcleo de urânio, eu vou ter a formação de um núcleo de bário e um núcleo de criptônio. Então, eu tenho a fissão, a destruição do urânio e ele se transformando em bário e criptônio. Cuidado que aqui não é transmutação, decaimento radioativo, igual a gente falou na aula passada. Aqui eu estou quebrando o núcleo, não é o núcleo emitindo partículas, beleza? Quebrei o núcleo do urânio em bário e criptônio e teve a liberação de 3 nêutrons nesse processo, galera. Esses 3 nêutrons, que continuam acelerados, vão atingir outros núcleos de urânio. Pensa que eu tenho uma amostra de urânio, não é um átomo só, tá? Bombardeei com nêutron essa amostra.
Um átomo de urânio fissionou, gerou bário, criptônio e mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons que foram gerados da fissão do primeiro urânio, eles vão continuar sendo acelerados e vão se chocar com outros átomos de urânio da amostra, fissionando esses outros átomos de urânio, que vão gerar mais nêutrons e outros núcleos mais leves. Esses nêutrons gerados vão se chocar com outros átomos de urânio e sempre liberando energia. Esse processo, galera, ele é contínuo. Se eu não tiver nada para barrar esses nêutrons que estão sendo liberados, se eu não tiver nada para bloquear ou absorver, enquanto eu tiver núcleo de urânio, essa reação vai acontecendo. E a quantidade de energia liberada vai sendo cada vez maior. Esse processo é uma reação em cadeia. Então, cada nêutron produzido na fissão, ele vai se chocar com outros núcleos de urânio, gerando mais nêutrons e mais energia. Tanto a produção de nêutrons em cada fissão, quanto a energia liberada, cresce em PG, em progressão geométrica. Então, a reação de fissão, ela é uma reação em cadeia, ela vai estar sempre sendo alimentada, né, até o momento que acaba a amostra de urânio que eu coloquei, mas até isso acontecer, a quantidade de energia liberada é imensa. Tá? Então, é uma reação em cadeia que libera uma quantidade muito grande de energia. Ok? Beleza? Fissão é a quebra do núcleo. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Mesmo esquema, eu só melhorei um pouquinho aquele exemplo. Ao invés de usar desenhos, eu usei aqui os símbolos dos elementos. Então, eu bombardeei esse urânio com um nêutron, vai gerar energia, tem energia indo embora aqui, ó. Tá? Ele gerou para mim núcleos menores e mais nêutrons. Esses nêutrons gerados, 2 ou 3 normalmente, eles vão atingir outros átomos de urânio. E assim a reação vai acontecendo, tá? Tem maneiras da gente bloquear esses nêutrons que estão sendo liberados, principalmente em reatores nucleares. Quando a gente fala de energia nuclear, galera, essa reação de fissão do urânio, eu estou até falando do urânio, porque é o elemento radioativo utilizado nas reações nucleares para a produção de energia nuclear. É dessa maneira que acontece a produção de energia nuclear. Mas é possível controlar essa reação em cadeia. Tá? É possível desacelerar esses nêutrons. É possível absorver esses nêutrons para que eu tenha menos nêutrons se chocando com átomos de urânio. Então, a reação que acontece dentro de um reator nuclear, essa reação de fissão do urânio, ela é controlada. Se a gente não controlar, a gente tem uma produção de excesso de energia, um superaquecimento do reator e aí a explosão desse reator, que foi o que aconteceu em Chernobyl, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas a produção de energia nuclear é baseada nesse processo de fissão de urânio de maneira controlada, ok? Energia, né? Então, ó, a fissão do núcleo de urânio 235, gerando 2 novos núcleos, aí pode ser bário, criptônio, bromo, lantânio, estanho, molibdênio, isso depende muito de como acontece a quebra do urânio, tá? Corresponde a um aumento de estabilidade à medida que ocorre perda de massa que se transforma em energia. Então, esse processo que vai acontecendo é sempre para deixar os átomos cada vez mais estáveis. E para isso acontecer, vai ter liberação de energia. A quantidade de energia liberada, ela é proporcional à quantidade de massa que é perdida. E é calculada pela equação de Einstein. Então, a gente consegue estabelecer uma relação entre a quantidade de massa de material radioativo que vai sendo perdida e a quantidade de energia produzida, a partir da equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado. Beleza? Só citei isso para vocês, a gente não vai se atentar muito, né, adentrar nessa relação. Mas pensem, todo o processo de produção de energia nuclear, de construção de armas nucleares, tem
todo esse estudo envolvido, galera. Todo estudo de radioatividade, de reações nucleares, da relação entre energia e massa proposta pelo Einstein. Então, um conhecimento físico e químico muito grande, beleza? Falar um pouquinho da bomba atômica. Tá? A bomba atômica era uma bomba de fissão. Então, a bomba que foi utilizada lá no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, ela é uma bomba de fissão. Desse processo que a gente acabou de descrever. Mesmo processo para obtenção de energia nuclear. Tá? Eu vou ter liberação de energia e de radiação, porque eu estou trabalhando com elementos radiativos. Então, a radiação gama, ela está sendo liberada nesse processo também, beleza? Então, não tenho só uma quantidade imensa de energia, eu tenho radiação gama, beleza? Em Hiroshima, galera, no dia 6 de agosto de 1945, a bomba lançada em Hiroshima foi uma bomba à base de urânio, 235, com uma potência de 15 mil quilotons. É o equivalente, 1 quiloton, né, quilotoneladas, é equivalente a 1.000 toneladas de dinamite, né? Então, esses 15 mil quilotons é o equivalente a 15, aqui nem dá, aqui dá 15 milhões de toneladas de dinamite. É uma capacidade de liberação de energia muito grande, tá? Em Hiroshima, foi calculado mais ou menos entre 70 e 80 mil mortos e 70 mil feridos. Tá? Esses 70 e 80 mil mortos aqui em Hiroshima, perto do Covid aqui no Brasil, nossa senhora, né? Mas enfim, foi muito trágico. Não é isso que eu estou discutindo. Tá? Em Nagasaki, galera, 3 dias depois, dia 9 de agosto de 1945, na cidade de Nagasaki. Uma bomba atômica, tá? Também de fissão, mas à base de plutônio. Outro elemento radioativo que é 40% mais potente que o urânio. Estima-se uma quantidade menor de mortos, porque Nagasaki era uma cidade menor. Tá? Tinha uma população menor, só por isso. Tá? Porque tinha menos gente. Beleza? Mecanismo da bomba atômica. Só para a gente falar desse processo. Tá? Uma bomba de fissão nuclear. Aqui é uma foto da Little Boy, que é o nome da bomba lançada em Hiroshima. Né? Os americanos deram nome para a bomba. A gente tem dentro da bomba a nossa esfera de urânio. Aqui eu estou pensando na bomba de Hiroshima, que era de urânio. Tá? Esfera de urânio. Eu preciso dar um disparo para esse urânio começar a fissionar. Sozinho ele não vai fissionar. Eu preciso lançar os nêutrons, eu preciso lançar algum disparo para ter a fissão do urânio e a reação em cadeia iniciar. Então eu tenho aqui, galera, uma cargazinha explosiva, que normalmente é dinamite. Tá? Então eu tenho inicialmente uma pequena explosão de dinamite. Essa explosão de dinamite dispara uma bala de urânio, e aí eu vou ter o choque dessa bala de urânio com a massa de urânio que tem na esfera. Eu tenho choque entre essa bala e essa massa, e aí eu tenho o início da reação em cadeia. Sendo que essa massa aqui ela é uma massa supercrítica. É uma massa que está no limite para a reação de fissão acontecer. Tá? E para que a quantidade de energia produzida seja imensa. Então eu tenho uma primeira carga explosiva, tenho uma primeira explosãozinha, que é acionada de maneira eletrônica. Essa primeira explosão dispara uma balinha de urânio, ou dispara nêutrons, que vão se chocar com a amostra, uma amostra de massa maior de urânio, e essa amostra vai entrar em fissão. Aí a produção, liberação de energia e radiação vai ao infinito. Beleza? Aqui outra foto da Little Boy. Beleza? Então aqui, galera, ó, além dos mortos, né, imediatos, por causa da quantidade imensa de energia que foi liberada, dentro dos primeiros 2 a 4 meses após esses ataques atômicos, os efeitos das explosões, e aí principalmente proveniente da radiação que ficou no ambiente, mataram 90 mil pessoas, né? Entre 90
e 66 mil pessoas em Hiroshima, dos 2 aos 4 meses, e entre 60 e 80 mil mortos em Nagasaki. Então, além da galera que morreu imediatamente, teve a galera que foi morrendo nos primeiros meses em decorrência dos efeitos da radiação. Beleza? Cerca de metade das mortes ocorreu no primeiro dia. Durante os meses seguintes, vários morreram por causa de efeito de queimadura, radiação gama, envenenamento radioativo e outras lesões decorrentes da radiação. Beleza? Fusão. Então, ó, bomba atômica, bomba de fissão. Beleza? Fusão. Segundo processo de reação nuclear. A fissão é a quebra. A fusão é a junção dos núcleos. Beleza? Então, eu vou ter a união de 2 ou mais núcleos leves. Eu vou ter átomos pequenos se unindo. Só que nesse processo de fusão, de junção de núcleo, eu tenho a liberação de uma quantidade de energia absurda. Maior do que a quantidade de energia liberada no processo de fissão. A fusão, ela libera mais energia do que a fissão. Beleza? Então, aqui, por exemplo, galera, eu tenho a junção, aqui são isótopos do hidrogênio, tá? Trítio e deutério. Aqui é o hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3, o trítio e o deutério. Eu posso ter a fusão desses dois núcleos, átomos pequenos, eu estou falando de isótopos de hidrogênio. Eu posso ter a junção desses dois núcleos, formando um núcleo maior e instável, e aí nesse processo eu tenho a liberação de um nêutron, a formação do hélio, com a saída de um nêutron, e uma liberação de energia imensa, galera. Imensa. Então, exemplo aqui, ó. Eu posso fazer a fusão de 2 hidrogênios, formando um deutério e a liberação de um elétron. Eu posso ter a fusão de um deutério e um hidrogênio, formando o hélio. Ou eu posso ter a fusão do hélio com o hidrogênio, formando um outro isótopo do hélio. Todos esses caras vão liberar energia no processo de fusão. E uma quantidade de energia muito maior que no processo de fissão. Beleza? Isso acontece quando esses isótopos são submetidos a uma temperatura bastante elevada, cerca de 10 milhões de graus Celsius. A fusão, galera, principalmente de isótopos do hidrogênio e do hélio, ela ocorre naturalmente no Sol. Esse processo de fusão está acontecendo constantemente no Sol, nessas explosões solares, tá? Porque tem temperatura suficiente para isso acontecer. Então, submetidos a uma temperatura bastante elevada, cerca de 10 milhões de graus Celsius, o deutério e o trítio, como está no exemplo aqui, que são isótopos do hidrogênio, se unem. Dessa união resulta a liberação de uma grande quantidade de energia e são formados os núcleos de hélio. É isso que acontece no Sol. Tá? Aí a galera pegou essa ideia e trouxe para a bomba de hidrogênio, ou bomba H. Então, a gente tem 2 tipos de bomba nuclear. Tá? Bomba atômica, bomba de fissão. E a bomba H, ou bomba de hidrogênio, que é uma bomba de fusão. Então, como que funciona a bomba H, galera? Tenho aqui, na parte posterior da bomba, tá? Na parte aqui de cima da bomba, eu tenho um cilindro com um detonador dentro dele, à base de urânio. A bomba H, ou a bomba de hidrogênio, dentro dela a gente tem uma bombinha nuclear, uma bombinha atômica. Então, eu tenho a explosão de uma bombinha atômica e essa explosão atômica vai desencadear a fusão dos núcleos de hidrogênio. Lembrando que para eu fundir núcleos de hidrogênio eu preciso de uma temperatura muito elevada. Então, eu vou produzir energia a partir de uma bombinha atômica que tem lá dentro e essa energia vai ocasionar a fusão dos núcleos de hidrogênio. Então, tem um processo de fissão, inicialmente, de urânio, e a energia liberada nesse processo de fissão vai ocasionar a fusão dos núcleos de hidrogênio. Eu
usei uma bomba atômica dentro da bomba de hidrogênio. Na parte posterior da bomba há um cilindro com detonador na parte central. Ao seu redor tem urânio, ambos envoltos por explosivos, né? Eu preciso iniciar a fissão com dinamite. Na parte anterior há um componente com elementos leves, trítio e deutério, mais uma estrutura de urânio. O urânio está sempre dando suporte. Ao adicionar o explosivo, o urânio que está na parte posterior do foguete gera o calor proveniente da fissão e esse calor vai causar a reação nos isótopos do hidrogênio, causando a fusão, beleza? E aí uma liberação muito maior de energia. Então a bomba H, pensando em termos energéticos, ela é muito mais eficiente do que a bomba atômica. Falei para vocês ali na bomba atômica que a liberação, principalmente a de Hiroshima, né, foi cerca de 15 mil quilotons. Aqui, galera, não é 100. É 100 mil quilotons. Beleza? A bomba H, ela nunca foi utilizada da mesma maneira que a bomba atômica foi. Tá? Mas o último registro, ela já foi testada, né? Já tivemos vários testes de bomba H em regiões desertas. E o último teste que a gente tem notícia foi em 2017 pela Coreia do Norte. Normalmente são realizados testes subterrâneos, beleza? Então aqui a gente tem o Kim Jong-un junto com uma bombinha H. E o último teste que se tem notícia, teste subterrâneo com a bomba H, foi feito na Coreia do Norte em 2017. Vou deixar para vocês um videozinho sobre o processo de teste da bomba H. Então, como que é feito um teste subterrâneo de bomba H. Vou mandar um videozinho para vocês, beleza? Acidentes, galera. Então, ó, o mais importante aqui é diferenciar fusão e fissão. E os tipos de bomba, né? Bomba atômica, bomba de fissão, bomba H, bomba de fusão. A fusão libera muito mais energia do que a fissão, tá? Para finalizar, vamos falar rapidinho de 2 acidentes nucleares, tá? Chernobyl, tá, né? Em 2016, fez 30 anos do acidente de Chernobyl. Ele foi em 1986, tá? Tem a série, então assistam a série, ela é interessante para vocês terem uma noção de como foi todo o processo, tá? E eu também vou deixar vídeos para vocês, uma reportagem do Fantástico, dividida em 2 vídeos, bem interessante sobre o acidente e sobre os efeitos desse acidente, sobre como as coisas estão hoje em Chernobyl, tá? Bem interessante. Então, em 26 de abril de 1986, na usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, em Chernobyl, na Ucrânia, antiga União, atualmente Ucrânia, mas na época território da União Soviética. Tá? Então aqui é bem próximo, a cidade de Chernobyl, ela é próxima a Kiev, que é a capital da Ucrânia. Tá? Inclusive, galera, tem passeios para conhecer Chernobyl com todas as medidas de segurança. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para a Ucrânia, para a Rússia, façam um passeio para Chernobyl. Eu ainda vou fazer um dia na minha vida. Tá? O que aconteceu em Chernobyl? Teve a explosão de um reator. Daquela maneira que eu falei para vocês. Tá? É uma reação de fissão, produção de energia nuclear proveniente da fissão, da quebra dos núcleos de urânio. E essa quebra é controlada. Essa reação em cadeia ela pode ser controlada para liberar a quantidade de energia necessária, para não ter superaquecimento e explosão do reator. Mas, em uma manobra de controle, os controladores do reator erraram. Tá? Se vocês assistirem a série ou os vídeos que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver direitinho que o problema de Chernobyl foi erro humano. Né? A usina era segura, a produção de energia era eficiente, mas as pessoas que estavam operando o reator naquele momento não deram conta. Então foi erro humano em Chernobyl.
Não foi problema no reator ou no processo de produção de energia. Então, por causa desse erro humano, teve um superaquecimento e uma explosão no reator 4. Essa explosão resultou em um incêndio e uma série de outras explosões nos outros reatores. Porque aí eles não conseguiram controlar o incêndio, até porque eles não admitiam que tinham errado e que estava rolando um incêndio, eles achavam que ok, estava tudo bem no reator 4. E esse incêndio no reator 4 foi chegando aos outros reatores. E aí teve uma destruição completa da usina e uma liberação de quantidade de material radioativo imensa. Tá? Chernobyl é considerado o pior acidente nuclear da história mundial, produzindo uma nuvem de material radioativo que atingiu toda a União Soviética, o leste europeu, inclusive o Reino Unido. Chegando a Japão. Então, essa nuvem de material radioativo, ela foi se espalhando sobre uma boa parte da Ásia e Europa. Beleza? Os efeitos foram a longo prazo, galera. Fora a galera que morreu ali na hora, nos primeiros dias, teve efeito a longo prazo. Beleza? Então, dica do coração. Assistam os vídeos que eu vou disponibilizar para vocês e assistam a série. É bem legal, é bem interessante a série sobre Chernobyl, vale a pena. Tá? Segundo acidente que vale a pena destacar. Né? Acho legal destacar esses acidentes porque eles são recentes. Tá? Teve Fukushima. Mas Fukushima foi um acidente também na usina nuclear de Fukushima por causa do tsunami. Então também não foi problema na usina, igual Chernobyl também não foi erro humano. Fukushima, galera, foi tsunami. E aí o terremoto e as ondas foram que destruíram os reatores de Fukushima. Beleza? Então também não tivemos problema na usina, a usina era segura. O acidente do Césio. Eu destaquei Chernobyl porque ele é considerado o maior acidente nuclear da história, maior que Fukushima. E o acidente do Césio porque ele é brasileiro, porque ele aconteceu aqui no Brasil, do Césio 137. Esse acidente ele aconteceu em 1987, então 86 Chernobyl, 87 o Césio. Eu tinha acabado de nascer. E ele aconteceu em Goiânia. O que aconteceu? Catadores de material reciclável encontraram uma peça de chumbo contendo o isótopo 137 do Césio dentro dessa peça. E essa peça ela estava abandonada no Instituto Goiano de Radioterapia. Então foi uma clínica de radioterapia que foi desativada, só que os responsáveis pela clínica não descartaram corretamente o material radioativo. Eles deixaram essa peça de chumbo que tem césio dentro, que é um material radioativo, que é utilizada para o tratamento radioterápico, eles deixaram abandonada dentro da clínica, dessa clínica desativada. E catadores de material reciclável encontraram essa peça e abriram. Quando eles abriram essa cápsula de chumbo, eles encontraram o césio. E o césio, ele é bonito, ele é um material bonito, ele é azulzinho e no escuro ele brilha. Por que ele brilha? Porque ele está emitindo radiação. E aí, o que aconteceu? Os catadores, eles não sabiam, eles não tinham conhecimento sobre o perigo desse material, né? Um pouco de falta de informação, mas enfim, a culpa não era deles, a culpa é de quem abandonou esse material radioativo de forma errada. Eles entraram, a partir do momento que eles abriram a cápsula de chumbo, eles entraram em contato com esse material sem saber o que era, e eles foram passando esse material, esse césio, para conhecidos. Então, em Goiânia, teve uma quantidade considerável de pessoas que entrou em contato com o material radioativo. Mais especificamente, eu também vou deixar um vídeo para vocês de uma outra reportagem do Fantástico falando sobre o acidente do césio em Goiânia. Também é legal, para vocês verem como que aconteceu. Tem entrevistas com as pessoas que encontraram esse material. Tem o caso da menina, da Leide, que foi assim, a vítima mais cruel, que era uma criança, que brincou com esse material, com o césio.
Então, só para vocês terem uma noção, resumo das consequências à saúde. Pessoas monitoradas, até hoje, 112.800 pessoas. Contaminadas, 271, né? Roupa, a partir de roupa e sapato, interna e externamente. Lesões por radiação, foram contadas 28 pessoas. Pessoas hospitalizadas na época, 20. Danos à medula óssea, 14 pessoas. Síndrome aguda de radiação, 8 pessoas. E mortes, 4 pessoas, entre elas uma menina de 6 anos, a Leide. Tá? A região, o local da clínica e do ferro velho, eles são isolados até hoje, mas a população que mora em volta, apesar de não ter risco para essa população, eles têm medo. Então a população, depois de 30 anos, ainda vive com medo. As pessoas que entraram em contato com esse material por falta de conhecimento ainda sofrem com os problemas decorrentes da radiação e sofrem com preconceito da população também por falta de conhecimento. Tá? Então, aqui no Brasil, ele foi um acidente grande. Então, Chernobyl, o maior da história, Césio, um acidente brasileiro. Vejam os vídeos, galera. Os vídeos vão mostrar direitinho o que aconteceu em cada caso e as consequências. Beleza? Vamos ficar por aqui. Beijinhos, até a próxima.